Que sentido que tem eu me preparar para algo que eu já tenho certeza que vai dar certo e que é meu? Bom dia para vocês, Josué capítulo 1, finalizamos aí o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, chegamos em Josué. E esse capítulo 1 aqui ele é muito conhecido, as palavras de ânimo de Deus para Josué. Seja forte e corajoso. Esforça-te e tenha bom ânimo. Então nós vamos meditar sobre esse texto, são 18 versículos, tem vários detalhes e eu dividi para vocês em 3 pontos. Primeiro, preparação. Preparação para entrar na Terra Prometida, olha só. Segundo ponto é a meditação. Meditar no quê? Já digo que é a palavra de Deus, né? E o terceiro é a aplicação. O que Josué e os seus líderes, os príncipes do povo, têm que fazer? Vamos lá, vamos aplicar isso na nossa vida, nos dias atuais, século 21. Bora lá. Os versículos 2 e 3 focam na preparação. Olha só, pessoal, Deus fala para Josué: Moisés, meu servo, faleceu. Levanta-te, ou em outras versões mais recentes fala: prepara-te, pois agora você vai passar esse Jordão, você e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, a terra já está garantida por Deus. No versículo 3, isso se confirma. Olha só, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, já te tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, pessoal, é uma promessa lá de trás, como nós vimos no vídeo anterior, uma promessa de 685 anos antes. Ou seja, já está feita, já está garantida, já está cumprida. Isso é Deus falando para você e para mim que Ele já tem algo preparado para nós aqui na terra, bênçãos do nosso casamento, nosso trabalho, nossa vida espiritual, na vida dos nossos filhos. Deus tem tudo preparado bonitinho, certinho. Basta o quê? A gente se preparar para receber. E isso também tem total ligação com a vida eterna. Porque olha só, pessoal, você achar que você já possui a vida eterna, é uma certeza, e tá tudo bem. Porque olha só o que ele fala em Lucas capítulo 12, para você entender essa questão de, a salvação já está garantida. Olha só. Não temas, ó pequeno rebanho, no verso 32, tá? Porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Circula essa expressão, dar-vos o reino. João capítulo 5, verso 24. Palavras de Jesus, olha o que ele fala. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não fala terá, ele fala tem. Olha só, pessoal, no presente já está garantido. Mas agora a gente retoma essa questão da preparação. Como que eu me preparo para receber uma bênção física aqui na terra, uma parte espiritual, um céu? Como que eu me preparo? Ó, tá aqui, ó. Meditando na palavra de Deus, abrindo seus olhos todos os dias de manhã, acordando e adorando ao Senhor em espírito e em verdade, louvando o nome dele, orando, dobrando seus joelhos, agradecendo, o buscando, se relacionando com ele, dia após dia. Essa preparação é diária, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Deus sabe e ele tem coisas maravilhosas para nós, mas nós precisamos nos preparar. Esse é o foco daqui, ó. Você vai entrar na terra que eu tô te dando, mas você tem que se preparar. E a única forma de você se preparar é em mim, diz o Senhor. Vamos lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10. Olha o que Paulo fala. Isso aqui é um texto interessante sobre a armadura de Deus. Ele vai falar sobre a armadura que todos cristãos devem se revestir. Mas no versículo 1 ele diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Basicamente, ó, se prepare no Senhor, se fortaleça no Senhor. Abrace a palavra de Deus, guarde essa palavra, que é o segundo tópico, meditação. Olha só, pessoal, o que diz ali o versículo 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo conforme quanto nele está escrito. Escrito, pessoal. Porque então você farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Pessoal, alguns versículos antes, Deus ele reforça para Josué:
seja forte e corajoso. Mas Deus, ele dá o caminho. Qual que é o caminho? Tá aqui, ó. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, aquela que nos anima, aquela que nos fortalece, que nos tem palavras de esperança, de disciplina, de orientação. Essa palavra é viva e o Espírito Santo de Deus é o maior intérprete da sua própria palavra. Ou seja, quando a gente medita nessa palavra aqui, ó, seja em Gênesis, seja em Êxodo, seja em Josué, seja em Mateus, seja em Efésios, qual livro que for, é para nos guiar, para nos orientar, para nos preparar para aquilo que Deus tem para nós. Então, pessoal, a Bíblia, ela é o nosso guia, a nossa regra de fé e prática. Ame essa palavra, mas ame mesmo. Gaste muito tempo nela. Pegue sua caneta, circule, grife, estude, medite. Sabe, isso é fundamental. Deus já explica isso para Josué e agora ele reforça. E tem uma expressão que eu acho muito bacana, que é assim, ó, não se aparte da tua boca. Olha só, pessoal, não adianta você ler a Bíblia. Não é ler com uma leitura como você lê um folheto, um papel. Não. É uma meditação que você vai falar. Eu ouço a palavra de Deus, eu fiquei curioso, eu vou meditar na palavra de Deus e eu vou falar a palavra de Deus. Porque nós aprendemos e nós aplicamos na nossa própria vida quando nós falamos. Quem crer no Senhor Jesus com o seu coração e confessar a Ele com os seus lábios, alcançará a vida eterna. Olha só, pessoal, isso é fundamental. Precisamos falar. A gente precisa realmente falar com a nossa família, nossos amigos, com as pessoas que convivemos, nosso trabalho. Precisamos falar, porque aí nós vamos aplicar essa palavra para nós mesmos. Nós vamos tomar posse dela e nós seremos uma bênção para onde nós estivermos, com quem nós estivermos, porque da nossa boca vai sair o quê? Palavras do Senhor. Então é importantíssimo, pessoal. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade em, às vezes, decorar versículos, passagens, personagens, situações, mas quando você se dispõe a falar, a proclamar o Evangelho, proclamar a palavra de Deus, você vai vendo que o Espírito Santo vai trabalhando em você, vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais produtivo, e ele está com você, tá bom? Isso é fundamental. E o último tópico, para a gente finalizar aqui, é a aplicação. Essa aplicação, pessoal, ela está escrita ali no final do versículo 8. Então farás prosperar o teu caminho, mas isso mediante uma obediência. Eu preciso aplicar o que está escrito na lei. Eu preciso aplicar aqui. Está tudo escrito, olha, faça isso. Então eu vou fazer. Jesus disse para fazer assim, eu vou fazer. Paulo citou para fazer assim, eu vou fazer. Então eu vou aplicar aquilo que a própria palavra de Deus me ensina. O erro dos fariseus, dos hipócritas, era isso. Eles eram muito estudiosos. Eles eram doutores da lei. Sabiam tudo bonitinho, tudo certinho. Eles ouviam, eles meditavam, mas eles não aplicavam. E não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. E essa é uma briga que Jesus tinha com eles. Poxa vida, vocês sabem tanto. Ele fala até mesmo para Nicodemos, né? Poxa, você é instruído na lei e você não consegue entender essas coisas porque às vezes ele não aplicava. E aí a briga com os fariseus era essa. Vocês não aplicam, vocês colocam julgos pesados para as pessoas, mas vocês mesmos não aplicam. E é interessante que Jesus ele fala uma coisa sobre isso. Ele fala assim sobre os fariseus ainda. Olha, vocês ouçam tudo o que eles estão falando, e prestem muita atenção em tudo que eles estão falando sim, mas não copiem as suas obras, porque eles falam, mas não fazem. Olha, pessoal, isso é muito sério, tá? E Josué aqui é um exemplo de que meditou na palavra de Deus, e os próximos capítulos vão confirmar isso. Ele meditou, ele aplicou e ele prosperou nesse caminho. Em primeiro lugar, porque Deus estava com ele. Em segundo lugar, porque ele meditou na palavra do Senhor. E em terceiro, porque ele aplicou. Isso é fundamental para você e para mim. Então, pessoal, de tudo que nós vimos aqui em Josué capítulo 1, que você busque o reino de Deus em primeiro lugar, que você se prepare, que você medite na palavra dele, que com certeza ele vai te abençoar e você em breve vai receber aquilo que ele já preparou. Se esforce, hein? Tá bom? Nos vemos no capítulo 2. Um grande abraço, Deus abençoe.